Durante a pandemia, muita gente se perguntou o que garante a segurança de novas vacinas e de novos tratamentos. Se essa é uma dúvida sua também, o Sala de hoje vai te ajudar a entender como a regulação de produtos feita pela Anvisa assegura que medicamentos, imunizantes e terapias estejam dentro de conformidades essenciais para a sua saúde. O Sala de Convidados começa agora. A ciência regulatória garante que a sociedade está recebendo produtos com segurança, eficácia e qualidade. Nosso instituto é quem examina o que está na rua. O Brasil é um dos países, aqui na região certamente é o mais avançado. Ela meio que avalia se o medicamento realmente funciona para aquilo ou não. A Anvisa e outras agências trouxeram a academia, os desenvolvedores, para discutir quais são os marcos que regem a aprovação desses produtos. É fundamental essa conversa franca, honesta e aberta entre o setor regulado e o regulador, porque no limite quem vai sair ganhando é a sociedade. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre regulação de produtos e saúde pública, Meiruzi Souza Freitas, diretora da 2ª Diretoria da Anvisa, Marco Aurélio Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, e Norberto Reck Bonetti, professor do Centro de Referência em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não deixa de participar. Bem-vinda, bem-vindos. Queria começar fazendo uma rápida pergunta, só para a gente dividir com as pessoas a importância cotidiana do trabalho da Anvisa e da grande parceria que a Anvisa tem para que esse trabalho seja feito cada vez com mais qualidade. Meiruzi, como é que a gente pode dizer isso para as pessoas? Como é que a gente pode lembrá-las que o SUS, o nosso amado Sistema Único de Saúde, está presente no cotidiano das pessoas, de todas as pessoas do país e, sobretudo, pelo trabalho da Anvisa? Nossa, acho que diria que é até emocionante, porque a Anvisa é a forma mais concreta de saber que o SUS está na presença no nosso dia a dia. Está ao escovar os dentes, ao lavar o cabelo. Então, isso que a Anvisa atua, ela faz com que os produtos que tenham acesso à nossa população, que seja disponibilizado à nossa população, eles sejam produtos com qualidade, dos mais variados. Aí a gente está falando do sabonete, a gente está falando do creme dental e a gente também está falando do medicamento, da vacina, gente. Vamos lembrar da vacina, da melhor estratégia de saúde pública. Então, a vacina é universal, é para todos. Então, é nesse papel que a Anvisa atua, de forma com que esse produto chegue à nossa sociedade com qualidade, com eficácia e que possa ser utilizado sem medo e, eu diria, especialmente para que a nossa população se torne cada vez mais saudável. E ainda nesse caminho, Marco Aurélio, de lembrar que muitas vezes as pessoas até já sabem, infelizmente, né, mais do que antigamente. Eu lembro uma época que a gente passava aqui na frente da Fiocruz, tinha uma, né, Fiocruz está dentro de você, justamente fazendo alusão às vacinas, né? A Fiocruz participa amplamente disso tudo que a Meiruzi trouxe para nós? Nós participamos, né? Primeiro, a Fiocruz tem um braço técnico da Anvisa aqui dentro com muito orgulho. O nosso Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, ele presta uma série de serviços laboratoriais que são importantes para que a agência tenha segurança nas suas deliberações, né? Acho que é muito importante salientar que a Anvisa, ela usa, né, uma ciência regulatória, ela usa o conhecimento para garantir para a sociedade a segurança no uso de produtos tão diversos, né? E eu não vou falar de pasta de dente, eu não vou falar de sabonete, eu vou falar de vacinas, né? A gente aqui tem aí uma ação muito intensa com a Anvisa. Estamos, né, trabalhando conjuntamente, sabendo do papel de cada um. É muito importante diferenciar que nós temos um papel de produtor e nós temos que ser avaliados e regulados por uma agência séria, porque nós dois juntos vamos fazer o que a Rosane comentou, né? Levar no final do dia os melhores produtos para a nossa sociedade. E se a gente continuar, a gente vai vendo que tem muitas outras instituições que também participam disso. Sim. Como é que a gente pode dar uma noção dessa amplitude? Por exemplo, quando se fala de ciência regulatória, a academia, as universidades
tem um papel absolutamente importante nesse processo, ou seja, a reunião dos pesquisadores, dos seus entendimentos sobre as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, quando tratadas precocemente num ambiente de diálogo, obviamente técnico, científico, junto com o ente regulador, que é o Estado brasileiro, a Anvisa, se tem o início de um processo de identificação de onde estão os pontos mais críticos, quais serão as regulações necessárias para garantir que as pessoas tenham um produto ou um serviço, primeiro, seguro, segundo, com qualidade e que sejam eficientes, né? E nesse processo, é o que se referiu. Eu sempre, nos meus cursos com os meus alunos, eu faço 2 perguntas no começo do semestre para eles na universidade. Primeiro, quem já usou o Sistema Único de Saúde? E segundo, quem naquela manhã usou o SUS, né? E por vezes a resposta à primeira pergunta é uma parte das pessoas não identifica que usa o Sistema Único de Saúde, mas foi vacinada logo ao nascer, né? É o que a gente chama de o SUS que não se vê, né? Quem de manhã saiu para o trabalho e tem a possibilidade de banhar-se, ou utilizar um creme dental, etc., está usando o SUS, porque usa produtos que são colocados à disposição das pessoas a partir de uma liberação da própria Anvisa, que tratou de cuidar sobre o risco. Que risco isso tem para as pessoas? Na medida em que o risco existe, né, que controles vai se ter? A água tratada o seu controle, a sua qualidade é garantida por um braço da vigilância sanitária, né? O creme dental tem regulação específica, ou seja, é o SUS que a gente não percebe no nosso cotidiano. E é bom que isso amplia, né? Porque a gente geralmente pensa só na atenção à saúde, que é fundamental, mas o SUS, felizmente, vai muito além disso. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas no Rio de Janeiro para saber o que as pessoas conhecem desse trabalho de regulação da Anvisa. Vamos assistir? Muito se fala sobre a Anvisa e o seu papel na autorização de medicamentos e terapias no âmbito da saúde. Mas na prática, será que a população conhece esse trabalho? Você conhece o trabalho da Anvisa? Conheço. Sim. Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Sim. De que forma? O que ela faz? Vê se tem um produto apto a vender, restaurante, coisa toda assim. A Anvisa eu conheço mais pela época da pandemia, né? Que ela aprovava a vacina, a gente precisa da aprovação dela para diversas coisas. A Anvisa, pelo que eu sei, até onde eu sei, é um órgão regulador, né, que verifica os medicamentos e ela meio que avalia se o medicamento se ele realmente funciona para aquilo ou não. Você falou que conheceu mais na época da pandemia. Você acha que a pandemia colocou uma lente de aumento sobre o trabalho da Anvisa? As pessoas hoje, elas sabem um pouco mais desse trabalho? Sim, com certeza, porque naquele caos da pandemia, né, a Anvisa foi uma boa forma de comprovar a eficácia da vacina, de transmitir também confiança. Sabe explicar, por exemplo, as etapas de aprovação de um medicamento, de uma vacina? Aí não, as etapas todas não. Não sei. Eu sei que tem diversas etapas, né? Diversas fases, mas não sei exemplificar, não. Eu conversei com a vice-diretora de Biomanguinhos da Fiocruz para entender na prática um pouco mais desse processo. A gente fala que o produto ele tem um ciclo de vida, né? Então o produto ele tem, primeira etapa dele é o desenvolvimento, onde os pesquisadores nos laboratórios vão testando, né, para ver se aquele produto atende ao que ele está determinado. Aí depois disso, depois deles verem todos esses estudos, a Anvisa autoriza a gente a fazer os estudos clínicos. E aí nessa fase o produto muda, né, sai do desenvolvimento e vai então para a vida real. Quando a gente então seleciona alguns voluntários e esses voluntários tomam, né, o produto que está sendo testado. No caso de biomanguinhos, biofármacos e vacinas. Depois desse processo, o produto precisa ser registrado, mas para isso ele passa por uma etapa fabril, na qual a Anvisa avalia se a fábrica atende aos requisitos de qualidade para essa produção. E só a partir daí é que o produto então ele é registrado. Então a Anvisa fica com um dossiê enorme, são páginas e mais páginas. A gente está falando assim de 10.000 páginas de documentos. E aí o produto então é registrado e só depois que ele é registrado ele pode ser comercializado.
Um trabalho minucioso. Então, a ciência regulatória ela é super importante porque, no limite, a ciência regulatória garante para a sociedade que a sociedade está recebendo produtos com segurança, eficácia e qualidade. Mas que, ao longo do tempo, vem enfrentando alguns obstáculos frente ao avanço da tecnologia. O diretor do INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, que faz análises para a Anvisa, falou sobre esses desafios. Nosso instituto é a parte técnico-científica. É quem faz a parte, os ensaios, é quem examina o que está na rua. Então, todos os produtos que são ligados à saúde pública, né? Seja soros, sejam as vacinas, os medicamentos, os saneantes, que são os cosméticos, aí vai também. Nosso instituto, como eu te falei, é de 1981. Então, ele foi feito para os moldes da época. Hoje, ele está superado em muitas áreas. Na área dos equipamentos, temos muitos equipamentos que já estão dando problema. Então, temos de ter uma reformulação de vários equipamentos, tá? Sobretudo para atuar na área da biotecnologia, que é o grande boom desse momento. É importante que no início dos desenvolvimentos, os dois, setor regulado e regulador, sejam envolvidos, porque isso facilita muito os entendimentos, isso reduz tempo de pesquisa. É fundamental essa conversa franca, honesta e aberta entre o setor regulado e o regulador, porque no limite quem vai sair ganhando é a sociedade. É tão legal ir para a rua e perceber que as pessoas sabem, né? Aquilo que a gente estava falando no início. Pode não ter noção de quais são as etapas, mas sabe, inclusive, que há etapas, né? O que também é bom para saber que existe um processo que está sendo respeitado. Agora, fala de restaurante, fala de vacina, fala de medicamento. Você acha, Meiruzi, que esse é uma das grandes preocupações importantes também desse diálogo com a cidadania, para que as pessoas cada vez mais saibam que elas podem se sentir protegidas por um produto que passou por um processo sério de controle de qualidade? O que eu achei mais mágico disso tudo foi a própria discussão que as pessoas enxergaram a Anvisa, especialmente naquele momento de crise que o país estava da pandemia. E a própria sociedade entendeu a Anvisa como uma referência de controle, uma referência de proteção. E certamente a Anvisa é feita de pessoas, de uma equipe extremamente multidisciplinar, muito cientista, uma equipe que estuda muito e busca modernizar chamamos essa regulação, uma ciência regulatória, com diretrizes para que esses produtos cheguem, para que a própria população nos conheça. Então, essa estratégia da pandemia, nós precisamos sair do escritório, sair de avaliadores de dados e falar com a população, trazer essa segurança. Então, hoje, vendo como a população se dirige à Anvisa, entendendo que é uma referência, é um órgão do Estado brasileiro, é a diretriz que dá para a gente todo o apoio, que os produtos que nós utilizamos, que aqui são fabricados, vão lembrar que muitos desses produtos são fabricados aqui no Brasil, que chega na Anvisa, e a Anvisa consegue atestar que esse produto tem qualidade para ser utilizado, ele tem eficácia, ele tem segurança. E a gente não trabalha sozinho, é uma cadeia. O professor Heck falou aqui, o próprio Krieger também. A gente se aproxima para discutir do desenvolvedor, se aproxima da universidade. O grande dessas pesquisas nascem nas universidades. Vamos lembrar o quanto que hoje estão produtos que são capazes de ir para a Anvisa, inclusive as terapias avançadas, que estão dentro das universidades. Então, essa construção que vem ocorrendo ao longo desses anos, vamos lembrar, a Anvisa tem 25 anos, gente, 25 anos, e o quanto nós conseguimos chegar à sociedade. Mas muito disso também eu tenho que lembrar, foi pela crise sanitária que o Brasil sofreu e que a gente precisou chegar e comunicar à nossa sociedade, que a nossa sociedade precisava se vacinar e que ela podia confiar, porque a vacina que vai estar lá no posto, que vai aqui no braço, ela é segura. Tem muito servidor do Estado brasileiro lá fazendo essa avaliação. E essa crise também nos trouxe a percepção da agilidade, né? Que em determinados momentos se transforma em uma urgência. Como é que a gente pode, continuando nesse diálogo com a população, dar uma noção do porquê que é preciso tempo?
para que alguns produtos sejam realmente colocados à disposição da população? Eu acho que eu vou aproveitar aqui primeiro, né, para, como cidadão brasileiro, elogiar o trabalho da Anvisa durante a pandemia, que foi reconhecido nas ruas aí. Eu acho que a gente teve um momento muito difícil do ponto de vista sanitário global. No Brasil, nós tivemos adicionalmente, né, problemas de ordem não sanitária, né? Nós tivemos disputas e narrativas que acabaram não levando para a sociedade as melhores ferramentas para se defender. E a Anvisa assumiu essa responsabilidade e acabou sendo uma referência. Isso, né, eu acho que tem que ser salientado, e eu, em nome da Meiruz aqui, quero agradecer a todos os colegas da Anvisa que realmente fizeram um trabalho notável, não nas melhores condições. Certamente eles tiveram que enfrentar, né, situações que não deveriam ocorrer, mas que, enfim, fizeram e acabaram com esse reconhecimento. A gente tem muita dificuldade em passar, né, para a sociedade essa necessidade da avaliação, mas eu acho que é melhor, e ela toma tempo, né? Você precisa ter tempo dos estudos clínicos, dos estudos pré-clínicos, você tem que fazer estudo se é tóxico ou não, se não é tóxico, se ela traz aquele benefício, como quantificar isso, como tratar isso no mundo real. Isso não pode ser feito de forma instantânea, né? E esse tempo é difícil de explicar, mas o que é importante que as pessoas saibam é que, primeiro, é muito importante que todas essas etapas sejam cumpridas, porque elas vão garantir que o que a gente está levando para a sociedade tem a efetividade, né, a segurança para aquela aplicação. Isso é muito importante, porque, na verdade, hoje a gente tem uma gama de produtos, principalmente para a saúde, que podem trazer benefícios gigantescos, mas que tem que ser usado de acordo com as evidências científicas que foram construídas nesse tempo que é necessário, que não pode ser encurtado muito, mas que foi. Quando necessário, eu acho que foi, né? E aí acho que todos trabalhamos juntos para que, sem minimizar os requerimentos de segurança e de eficácia, nós trabalhamos num tempo da emergência. Isso também acho que foi importante, e por isso, né, a gente pôde dar uma resposta que foi surpreendentemente rápida. Acho que quando começou a pandemia, a gente achava que as vacinas iam ser a última ferramenta, e elas acabaram sendo uma das primeiras, né, que realmente mudaram o jogo. Claro que a proteção era importante, claro que né, o uso de dispositivos foi importante, mas o que virou o jogo foi ter conseguido, num tempo um pouco menor do que o usual, garantir a mesma segurança que a população necessitava para, como a Meiruz falou, poder colocar o seu braço lá, né, e sair feliz. E eu sinto que a população saiu feliz. Quando ela conseguiu isso, ela sentiu esse momento da virada, que até hoje permite que a gente esteja aqui, né, sim, de uma maneira estaríamos muito, fazendo esse programa virtualmente, né, cada isso. um num canto. Como fizemos muitos, né, durante a pandemia. Me permite só um ponto. Nós encurtamos, realmente encurtamos, mas nós não atropelamos as etapas. As etapas foram cumpridas e essas vacinas chegaram mais rápidas. Era isso que você ia se referir? Exatamente. Antes disso, eu gostaria de usar esse espaço também em nome da minha cidadania. Eu fui diretor da Anvisa, trabalhei com Meiruz de 2005 a 2014, né? E a minha cidadania agradece a Anvisa, ao corpo técnico da Anvisa, no período da pandemia, né? Liderado pela Meiruz, a gente teve a resposta técnica que a sociedade precisava, né? Sem absolutamente nenhum desconhecimento técnico, com o mesmo rigor, mas com uma prática regulatória diferente, né? Porque estávamos numa situação de emergência. E aí, complementando o que o Krieger coloca, o processo do desenvolvimento de um medicamento, de uma tecnologia, ou de um equipamento, enfim, são processos longos, né? No caso de medicamentos, os processos de desenvolvimento farmacêutico, farmacotécnico, do desenvolvimento de metodologias, dos estudos pré-clínicos e clínicos, etc., são longos. No entanto, a gente já demonstrou, né, lá no começo dos anos 2000, em 2005, 2006, 2007, nós fizemos o registro do medicamento antirretroviral Efavirenz,
que foi o primeiro e único medicamento objeto de quebra de patentes no Brasil, na América Latina, né? Da Fiocruz, né, professor? Desenvolvido na Fiocruz, né? Desenvolvido com o grupo da Fiocruz, Farmanguinhos. Muitos orgulhos. E com muita luta, esse processo, a quebra de patente desse medicamento mostrou que efetivamente ali nós tínhamos uma necessidade para o Sistema Único de Saúde e para as pessoas vivendo com HIV. E houve a Anvisa naquele momento saiu dos seus muros, né? Foi a primeira grande experiência e veio tratar com os desenvolvedores. Veio tratar com a Fiocruz, com o Farmanguinhos, com a LAFEP, com quem se envolveu, com as empresas privadas que se juntaram num consórcio para a produção da substância ativa e do desenvolvimento. A Anvisa criou naquele momento o que mais tarde veio se chamar um Comitê Técnico Regulatório, que ainda existe na figura legal da Anvisa, né? Nós acompanhamos todo esse processo par e passo. Ou seja, antes de qualquer iniciativa dos desenvolvedores, as reuniões técnicas com a Anvisa já indicavam se existiam ou não problemas, né? Isso gerou encurtamento dos tempos e dos custos para o desenvolvimento. E a Anvisa foi paulatinamente nesse processo de acompanhamento conjunto, claro que era uma situação excepcional, né? Mas foi uma experiência que gerou a capacidade da Anvisa assimilar paulatinamente, ou seja, devagar, na medida em que os documentos e as informações e as suas documentações foram sendo geradas, ela foi recebendo, analisando e tomando decisão. Quando nós recebemos o último dado do estudo de estabilidade de 6 meses necessário para o registro do medicamento Efavirenz, era uma quinta-feira. Na sexta-feira nós publicamos o registro Efavirenz. Tempo regulatório, 0. Por quê? Porque a ferramenta que a Anvisa, como órgão do Estado e em defesa da sociedade, tomou para resolver um problema de vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde. E isso está lá. A Anvisa tem esses mecanismos hoje. E claro que para que ela execute isso, se não da mesma forma, por conta da situação excepcional que era a quebra de patentes, mas ela pode fazer isso e está fazendo isso nas parcerias de desenvolvimento produtivo, etc., a Anvisa precisa de técnicos, né? Precisa de um corpo funcional não só qualificado, que já tem, ela é uma agência reconhecida mundialmente, ela é uma das referências para a Organização Pan-Americana da Saúde, para a OMS no âmbito regulatório, mas ela precisa ter reposição dos seus servidores técnicos. Ela precisa ter garantia de que vão executar o seu trabalho com independência na perspectiva do interesse da sociedade e do Sistema Único de Saúde, né? Então, esses tempos, eles passam pelo manejo que a própria Anvisa pode fazer numa ação consorciada com os produtores, numa ação consorciada com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério do Desenvolvimento, enfim, com os parceiros que porventura estejam envolvidos no desenvolvimento de produtos, serviços de interesse da sociedade. A gente percebe quando vocês falam na importância desse quadro técnico qualificado e rigoroso, ainda mais em ambiente político adverso, né? Que a gente viu em vários exemplos nos últimos anos, como que foi justamente essa capacidade de técnica que fez com que a gente não retrocedesse mais em muitas áreas, né? E conseguisse avanços, felizmente, Sim. em outras. Mas vocês tocam também numa questão que é a questão do valor, do preço, né? E a gente está falando de mercado, mas a gente está falando de Sistema Único de Saúde, sobretudo. Esses são os interesses que mais interessam quando a gente está falando de regulação de produtos de saúde pública, né? São os interesses cada vez mais para diminuir, como você falou, a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que temos que lembrar que as vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde são as vulnerabilidades das pessoas, né? É a vulnerabilidade da Dona Maria, uso o nome da minha mãe, que chega numa unidade de saúde e que precisa de um medicamento. Ou da Dona Maria que chega no INCA e precisa de um medicamento para o tratamento do câncer de última geração, né? Essas são as vulnerabilidades que podem se transformar em vulnerabilidades concretamente na medida em que representam custos, dificuldades de absorção pelo Sistema Único de Saúde, né?
E esse processo tem sido uma preocupação importante da Anvisa, do Ministério da Saúde, dos gestores do Sistema Único de Saúde, para adotar políticas, junto com a Fiocruz, é um exemplo de possibilidades de políticas e de ações para superar essas vulnerabilidades, produzindo medicamentos, vacinas, investindo em ciência e tecnologia, investindo em pesquisa, etc. Agora, esse processo, ele precisa ser acompanhado do entendimento de que o SUS é um grande comprador. Ele desempenha um papel na economia do país gigantesco. Ele é o maior comprador na área farmacêutica isoladamente. Como comprador isolado, é o maior. Portanto, o SUS tem uma capacidade de interferência no mercado. E, obviamente, que ele precisa entender quais são as suas necessidades. Por isso, tem uma comissão nacional que define sobre a incorporação ou não de tecnologias no sistema, porque isso representa custo, né? E também você já passa perto do tema que eu acho fascinante, que é o complexo econômico industrial da saúde, né? Mas antes, como a gente está no final desse bloco, eu queria aproveitar para trazer a audiência. Davi do Paraná via WhatsApp. Por favor, para entendimento, houve uma campanha de proibição do uso do álcool 96% devido à ineficiência da ação antibacteriana e os perigos do uso inadequado? E agora a proibição do álcool 70%. Qual o motivo? O Wesley Rocha da Bahia pergunta a mesma coisa, porque o álcool 70% não está com vendas suspensas. A Rosana de São Paulo, via WhatsApp, também pergunta nessa mesma direção. Como é que a gente pode responder para as pessoas, Meiruzzi, por favor? Olha, primeiro eu agradeço a todas essas perguntas e vamos lembrar que o álcool 70 é um importante instrumento realmente para bacteriostático, para limpeza, mas ele em líquido, disponível na gôndola lá do supermercado, da farmácia, ele também pode ser um fator de risco. E aí a vigilância sanitária tem que atuar para reduzir o risco. Disponibilizando álcool em gel, que inclusive é bem eficiente para esse processo de higienização, mas deixando o álcool em líquido para o ambiente hospitalar, para o serviço de saúde, evitando inclusive que chegue cada vez mais nos hospitais pacientes queimados, às vezes crianças queimadas. Então, quando a Anvisa faz essa retirada, é uma retirada no sentido de proteger a população, porque a nossa avaliação também vai levar em consideração quais são os riscos e os benefícios. Na pandemia, faltou álcool. A gente precisou ser um pouco mais liberal, mas agora que o Estado já restabeleceu, é retirar esse fator de risco que pode principalmente causar queimaduras e mais nos mais vulneráveis, nas crianças e às vezes nos idosos. É interessante, né? Porque você falava em segurança, eficiência e qualidade, né? Também é uma preocupação da Anvisa proteger as pessoas, né? E eu acho que esse caso é um caso emblemático disso, né? Às vezes interferir exatamente, às vezes, no direito do acesso como proteção. No próximo bloco, a produção de insumos no Brasil, que conta com a regulação da Anvisa, é garantia de tratamentos de alto custo pelo Sistema Único de Saúde. No próximo bloco você vai ver um exemplo. A gente volta já. Não sai daí. A Sala de Convidados está de volta, conversando sobre regulação de produtos e saúde pública. Comigo no estúdio para essa conversa, Meiruzzi Souza Freitas, diretora da 2ª Diretoria da Anvisa, Marco Aurélio Krieger, vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, e Norberto Reck Bonetti, professor do Centro de Referência em Assistência Farmacêutica da Universidade Federal de Santa Catarina. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 9971 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Uma terapia inovadora para o tratamento de câncer passa pelo processo de regulação no Brasil. Com o desenvolvimento nacional dessa tecnologia, numa iniciativa de Bill Manguinhos com o INCA, já se fala sobre sua incorporação ao SUS. É a terapia com células CAR-T. Um tratamento, na verdade, que usa o próprio sistema imune do paciente, né, da pessoa, para reeducá-lo ou ensiná-lo a reconhecer e eliminar o tumor. Nesse tratamento indicado para câncer do sistema linfático, as células de defesa são retiradas do paciente e modificadas em laboratório. Então, essa célula, depois de passar esse período no laboratório, ela é devolvida ao paciente através de como se fosse uma transfusão, vai
na veia e aí ela começa a circular pelo corpo inteiro e no corpo essa célula agora consegue reconhecer e eliminar o tumor. Um dos tratamentos chamados produto de terapia avançada, mas que traz desafios no campo regulatório. As agências têm feito um esforço bem importante para se adaptarem. Elas estavam acostumadas a lidar com compostos químicos definidos, pequenas moléculas, e agora elas têm que lidar com uma situação onde o medicamento são células do próprio paciente. E a Anvisa e outras agências fizeram um caminho muito interessante. Trouxeram a academia, os desenvolvedores, os cientistas para dentro da agência para discutir quais são os marcos que regem a aprovação desses produtos. Então foi feito um esforço muito importante. O Brasil é um dos países, aqui na região certamente é o mais avançado, que tem o que a gente chama de um contexto regulatório muito maduro, onde todas as características desse produto estão bem definidas do ponto de vista do que vai ser avaliado para determinar se ele vai ser aprovado primeiro para experimentação humana e depois, eventualmente, o pedido de um registro para transformar isso num medicamento que possa ser comercializado. As normativas de aprovação para esse tratamento seguem algumas etapas. Primeiro, para o desenvolvimento do produto, são avaliadas algumas características dentro do laboratório. Depois, há uma avaliação baseada em como reger a aplicação clínica diante de questões de qualidade e segurança. E, por fim, há uma normativa para o registro. Bonamino conta que, por enquanto, esse tratamento está sendo comercializado no Brasil apenas por indústrias farmacêuticas, com a modificação das células fora do país e um valor aproximado de R$2 milhões por paciente. Com a iniciativa liderada pela Fiocruz em parceria com o INCA, a ideia é que o custo aproximado do tratamento seja de R$100 mil por paciente e que ele seja oferecido ao Ministério da Saúde para servir ao INCA e várias instituições de oncologia no país. Nesse arranjo com a Fiocruz, vão ser coletadas as células aqui, vão ser preparadas vai ser uma sala limpa, que a gente chama, o laboratório de manufatura, que vai estar aqui nas dependências do INCA, mas sobre a coordenação de Biomanguinhos, e depois o produto vai ser infundido nos pacientes aqui, de novo, no INCA. A ideia dessa iniciativa é fazer, num primeiro momento, a validação do produto junto às agências reguladoras. Depois a gente vai fazer o estudo clínico de fase 1, 2 e 3, como se recomenda. E aí, com os dados de eficácia, segurança, etc. na mão, se pede o registro. Atualmente, a iniciativa aguarda a chegada de um laboratório específico para que o tratamento seja submetido à Anvisa, aprovado e registrado. A previsão de chegada do laboratório é em dezembro deste ano e, durante esse processo, a iniciativa tem trabalhado com a submissão continuada. Preciso ter o dossiê todo completo para botar na mão da Anvisa para ser avaliado. Eu posso ir passando para ela partes do processo para ela já ir avaliando e dando o retorno. Isso faz com que correções e ajustes sejam feitos ao longo do tempo e, no final das contas, o processo é muito mais acelerado. O futuro chegou. Não tem mais jeito. Já estamos lidando com essas questões que eram apenas alvo de ficção científica, né? Está aí, está agora, está acontecendo e estamos trazendo isso para uma realidade brasileira. O que isso traz de desafio? Como é que a gente pode pensar nessa ciência regulatória agora tendo esses desafios tão interessantes, acredito eu, né? E inovadores pela frente? Essas terapias já existem, né? Hoje eu diria que cada vez mais a busca de terapias individuais. É um grande desafio, porque são terapias normalmente de alto custo. Então é muito importante você ter outras estratégias, especialmente estratégia no país. A Anvisa já estabelece diretrizes regulatórias aí desde 2018, mas efetivamente a gente tem percebido de 22 para cá a existência desses produtos já registrados e, ao mesmo tempo, pesquisas no Brasil sendo desenvolvidas através das universidades, dos hospitais, e entra agora os patrocinadores que são estruturados. A importância da entrada de Biomanguinhos e a Fiocruz nesse tipo de projeto, porque ele dá uma força maior e faz com que esse produto tenha condição de chegar à sua etapa clínica final, aí que a Anvisa possa aprovar por meio de um registro. Então, eu diria que cada vez mais é um desafio para o conhecimento, a gente precisa formar mais pessoas para o conhecimento dessa tecnologia. Lembrando aí que o professor Reck falou que precisa valorizar o quadro de profissionais da Anvisa.
A Anvisa vem sendo cada vez mais reduzida no seu quadro, mas é uma equipe muito aguerrida. Continua estudiosa, mas precisa sim ter uma capacidade técnica mais laboral e para lidar com essas novas tecnologias, mas acompanhar de perto. O grande desafio dessa tecnologia é você acompanhar do momento do desenvolvimento lá da pesquisa, da bancada, para chegar até realmente lá no hospital, onde que ela vai ser infundida no paciente. É uma grande estratégia, que eu diria, hoje, para a cura, muitas vezes de doenças de alta mortalidade, inclusive o câncer. É importante da gente ter essa produção aqui no Brasil, até mesmo para reduzir os danos, porque a célula é retirada do paciente, deve ser preparada aqui e voltar para o paciente. Então, quando a gente encurta esse espaço da retirada do paciente até voltar para o paciente, a gente diminui a redução de permanência no hospital, a gente reduz os riscos também para que essa manipulação da célula seja feita de forma inadequada. Então, eu diria que a gente está no momento melhor ainda, porque nós estamos já no momento real de ter uma projeção factível, exata, para a produção aqui no Brasil e para a autorização da Anvisa e, por fim, para a redução de custos, para melhorar o acesso e que o Brasil tenha realmente aí, entre como líder, inclusive na América Latina, porque realmente a Anvisa hoje é a autoridade, sem medo de errar, mais avançada aqui na América Latina para o tratamento das terapias avançadas, vem discutindo com o mundo, sentamos de igual para igual nessas cadeiras, estabelecemos inclusive as regras juntos, porque a qualidade vale para aqui e também vale para fora. Cada vez mais o produto é global. É o que a gente chama de convergência regulatória internacional. Achei tão bonito, até escrevi para não errar, né? Que é nesse sentido, desse diálogo, que a Fiocruz já tem há bastante tempo, né? A Fiocruz tem essa relação e é respeitada também pelo mundo inteiro, né? Podemos dizer sem grandes ufanias. Eu gostaria de acrescentar, né, o momento que a gente vive, de uma certa maneira, é uma nova emergência sanitária. Nós tivemos a emergência sanitária de um agente, né, que veio e trouxe um risco. E esse risco era para o sistema único, era para o sistema de saúde, né? O sistema de saúde que tinha que responder e atender a sociedade. Nós estamos num momento parecido. Nós estamos vendo que tecnologias que permitem que a gente cure diversas patologias que não tinham cura há muito pouco tempo atrás, hoje são realidade. Só que eles estão chegando também com impacto muito grande no sistema de saúde, que é o preço. A gente estava falando aí num tratamento para o câncer, na casa aí de R$2 milhões. Um tratamento para uma doença rara, ele pode estar a um número muito maior, pode estar de 7, 8 milhões até 20 milhões de reais para um tratamento. Isso é um grande benefício que a gente pode trazer para a sociedade, curar o que a gente não podia curar, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não desestabilize o nosso sistema de saúde. E aí eu acho que essa união entre a Anvisa, que vai ter que avaliar esse desenvolvimento, os pesquisadores que estão trabalhando e instituições como a Fiocruz e o Butantan, que podem assumir essa resposta, é muito importante. Eu acho que a gente está falando aqui de uma estratégia nacional de resposta a uma segunda emergência sanitária, que é uma emergência sanitária financeira para o nosso sistema de saúde. E nós estamos enfrentando isso, no nosso caso da Fiocruz, com uma oportunidade de um legado importante da própria emergência sanitária da Covid, porque a nossa vacina, que foi introduzida através de uma parceria com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca, ela usa uma tecnologia nova da produção de vacinas, que aconteceu de uma maneira surpreendente na emergência sanitária, né? Essas tecnologias de você usar as próprias células para produzir os antígenos e, com isso, apresentar o sistema imunológico, né? E ele produzir uma resposta. Foram as tecnologias de RNA e as tecnologias de vetor viral. Essas são as mesmas tecnologias que são utilizadas para as terapias avançadas. Então, a gente já tinha uma musculatura industrial muito forte que permite que a gente avance e ajude, né, o país nessa estratégia nacional com base numa competência industrial que, via de regra, pode ser muito difícil de ser obtida, que a gente já tem, e agora nós temos que agregar, né, chegar para a academia e pedir isso nacionalmente, com colegas de fora do país,
trazer novos produtos. Eu acho que uma coisa muito importante, a Meiruzzi comentou, é essa liderança que o Brasil pode ter na região. E eu digo que mais que a região, a gente pode ter um protagonismo também internacional pela qualidade da nossa agência regulatória, pela qualidade da nossa pesquisa, né, e pela condição tecnológica que as nossas instituições têm. Então, como estava falando no primeiro bloco, né, dos grandes desafios, e os desafios eram da assistência farmacêutica, levar para a Dona Maria o tratamento. Agora a gente tem outros tratamentos para levar, mas que, como a gente vê naquele caso, esses desafios, na verdade, são oportunidades. São oportunidades para uma estratégia nacional que garanta o acesso para a população, mas que permita também o desenvolvimento tecnológico, científico e industrial do país, que eu acho que vai trazer um grande benefício para toda a sociedade. E quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né, é tanta coisa ao mesmo tempo, porque existem também as doenças negligenciadas que tradicionalmente não têm o interesse da indústria farmacêutica, mas que o SUS olha para isso e também... Então, é importante ver como que a gente está pensando enquanto Sistema Único de Saúde, porque tem de mais avançado, sem esquecer aquelas coisas, as doenças infecciosas que já vêm dos séculos anteriores, que ainda estão aqui. Para a gente dar uma dimensão do que é esse sistema que é tão cobiçado e invejado pelo mundo inteiro e que a gente, portanto, deve ter o maior orgulho e correr para defender sempre que for necessário. Uma questão importante é, por exemplo, já desde o início do governo do presidente Lula, a gente viu uma preocupação em relação à questão das doenças negligenciadas, chamadas doenças negligenciadas, né? De prioridade, né, em termos de enfrentamento, num processo capitaneado pelo Ministério da Saúde, obviamente, e que tem a ver com todo esse processo de também dispor de tecnologias para as doenças relacionadas à pobreza, as doenças que são socialmente determinadas, né? E aí eu acho que, só retomando uma questão importante, porque pode parecer para algumas pessoas de que a regulação ela é atrasada, né? Ou seja, ela está num tempo ela está num tempo diferente, sim, né? A regulação sobre qualquer produto, seja um medicamento, seja um equipamento, um serviço, ela vem depois da tecnologia estar concretizada, né? Ela vem a partir da tecnologia. Ela vem a partir da inovação, né? Com a inovação surge o desafio de regulação. Aí entra a ciência regulatória. O Dr. Bonamino foi absolutamente feliz em mostrar que a Anvisa está colocando isso na prática. Como uma autoridade de referência internacional, ela chamou quem está desenvolvendo essas técnicas, chamou a academia, chamou os cientistas, chamou Fiocruz, chamou o INCA e foi discutir para entender, né, a partir de quais pontos críticos serão necessários estudos da Anvisa para essa regulação. E uma questão importante quando se trata da convergência regulatória, é importante deixar claro que convergência regulatória não significa substituição do poder de decisão de uma agência nacional pela decisão de outra, né? Então, porque alguns imaginam, foi aprovado na Europa, foi aprovado nos Estados Unidos, por que precisa passar pela aprovação da Anvisa? Precisa sim, porque a nossa matriz de avaliação pode ser distinta, mas há que se ter cooperação? Sim. Cooperação no conhecimento, cooperação na prática, cooperação na troca de informações, para ser mais ágil, etc., né? Para evitar problemas que, porventura, já tenham sido detectados na regulação sanitária de outros países. A convergência regulatória tem em si a preocupação de que o nível de exigência e as práticas regulatórias sejam aprendizados compartilhados entre os países, né? E que a gente não tenha países que não tenham capacidade de regulação, mas que mantenham a sua independência. Porque se não tivermos independência no campo sanitário, nós teremos grandes problemas em termos de estabelecer os filtros daquilo que a nossa sociedade vai ter acesso como produto seguro, de qualidade e eficaz, né? Então, esse me parece um problema importante que deve ser enfrentado. E o Dr. Bonamino também referiu uma outra coisa importante, de que a Anvisa utilizou os ensinamentos do passado. Os ensinamentos do EFAVIRENS, da quebra de patentes, estão colocados aí, na medida em que a Anvisa está fazendo o processo de acompanhamento e incorporação das informações. Isso reduzirá drasticamente o tempo regulatório, o custo
e mais rapidamente essa tecnologia poderá estar à disposição da sociedade. É isso que foi dito na primeira matéria, né? Envolvimento do setor regulado e regulador, que quem sai ganhando é a sociedade, né? Esse diálogo que está acontecendo aqui é um exemplo disso, né? Que mostra como esse grande diálogo tem que acontecer e que acontece também dentro e fora do país. A gente falou rapidamente sobre o complexo econômico e industrial da saúde. A gente também, quando está falando sobre isso tudo, está falando de desenvolvimento econômico, está falando de segurança, por mais que a Anvisa não seja responsável pela questão do preço, né? Eu acho que isso é importante a gente também deixar claro, né? São diálogos que ocorrem. Tem que lembrar, a Anvisa é responsável, especialmente porque a Anvisa tem que contribuir com o acesso. Então, a nossa forma de trabalhar, de estabelecer as diretrizes técnicas para aprovar um produto, eu tenho que pensar qual a finalidade. O registro não é o fim em si mesmo, o registro é para dar acesso à população a uma nova estratégia, ou até mesmo uma estratégia mais barata. Porque quando a gente coloca um produto genérico no mercado, um produto biosimilar, ele favorece a redução de preço. E aí favorece para toda a cadeia, favorece para o SUS, favorece para a saúde suplementar e favorece até para quem compra sem depender de nenhum desses dois sistemas. Então, a Anvisa estabelece, faz parte dessa política na Secretaria de Medicamentos, a SCMED, no controle de preço de medicamentos. Nós somos um dos únicos países do mundo que estabelece o controle de preço. A Anvisa participa desse processo e é muito importante porque nesse controle de preço favorece também que o SUS faça uma aquisição de produtos com preços mais justos, e a própria saúde suplementar também se beneficia quando a Anvisa faz o controle de preço. Esse controle de preço ele favorece que o produto chegue no mercado de forma mais aceitável e que a própria população possa ter mais condições. É o ideal, ainda temos muito a evoluir. E uma forma de balancear esse controle de preço é quando entra outros produtores, e aí vamos lembrar do genérico com 35% de redução na lei, mas na prática, quando entra um concorrente, às vezes esse produto reduz em 60% do preço. Então é importante essa cadeia do complexo econômico e industrial da saúde, ela está movimentada porque ela reduz as fragilidades, especialmente aí as vulnerabilidades, e favorece não só o crescimento econômico do Brasil, mas ela favorece essencialmente o acesso e a melhoria da saúde no final do dia como um todo. Desculpa. Não, é justamente essa, o chamado complexo econômico industrial da saúde, primeiro que é um complexo, né? São relações complexas entre o sistema de saúde, né? Seja ele público, seja ele privado, que demanda tecnologias, e as empresas que vão ter que ter relações complexas entre si para gerar os produtos que esse sistema de saúde exige, num caminho de mão dupla, né? Ou seja, na medida em que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um grande ator econômico, claro que ele vai demandar tecnologias, porque ele vai dizer, olha, eu tenho tais e quais prioridades, né? Nessas prioridades entram as ações do governo e as ações, a Anvisa é parte da estrutura do Estado, né? O governo representando o Estado brasileiro, porque esse complexo tem que ser regulado, né? O Estado é um indutor, sim, mas ele também é regulador, né? Regulador dessas relações complexas. Não significa tomar a frente das decisões econômicas do setor privado, não, mas significa ter a Anvisa que trabalhe sob o ponto de vista da regulação sanitária, a Câmara de Regulação Econômica de Medicamentos que trabalha a regulação econômica, preços, etc., numa simbiose para a disponibilidade de produtos de interesse da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tendo a perspectiva da saúde como, de fato, um vetor do desenvolvimento. Mas não a saúde do consumo desenfreado de quaisquer tecnologias, de tecnologias que sejam importantes para o país, para as pessoas, e sejam tecnologias seguras, eficazes e tenham qualidade. E, mais uma vez, a gente retoma retoma a comunicação como fundamental, né? Porque, às vezes, a gente tem uma divulgação, tal medicamento que é uma panaceia para uma doença, está disponível em tal lugar do mundo, e no dia seguinte já tem pessoas pressionando para que aquilo aconteça como se fosse, né? Como se esse processo todo que a gente está colocando aqui fosse dispensável. É, portanto, importante que a gente esteja o tempo inteiro se comunicando com as pessoas para redimir essas dúvidas e fazer com que as pessoas entendam
que o trabalho que está sendo feito é em prol dessa eficiência, segurança e qualidade? Certamente, né? Olha, eu acho que a gente vive um momento muito especial. Acho que, como a gente comentou no início do programa, né, o enfrentamento da emergência sanitária criou uma visibilidade muito maior para esses processos que antes eram muito abstratos para a sociedade e que passaram a fazer parte do seu dia a dia, né? Eu venho de uma área específica que gerou muitos processos que foram usados no enfrentamento da pandemia. A gente falava palavras que eu brincava em casa, né? Que era gíria, né? Você falava RNA, falava PCR, era a nossa gíria lá no laboratório, nós conhecíamos essa, e isso virou de domínio público. Então, esse momento é um momento muito importante de a gente aproveitar essa visibilidade e comunicar, né? Porque eu acho que a sociedade hoje tem mais condições de entender. Eu acho que a gente tem aqui no nosso país, como eu falei, já mencionei, né? Orgulho da qualidade da nossa autoridade regulatória, da nossa agência regulatória. Nós temos um sistema de saúde que evolui, mas que trabalha como vetor de desenvolvimento do país, inclusive. E nós temos pesquisadores, né? Temos uma tradição técnico-científica que permite que a gente acelere essa incorporação. Você mencionou, né, a questão das doenças negligenciadas, né? A gente evoluiu, isso chama das populações negligenciadas, agora já evoluiu mais ainda, são as doenças associadas aos determinantes sociais. Mas aí que eu acho que, pelo menos para nós aqui na Fiocruz, tem um mantra muito importante, é tentar usar a melhor ciência para chegar na população. E essa convergência regulatória, de uma certa maneira, a gente está tendo uma convergência tecnológica. A gente está usando tecnologias muito parecidas para produzir novas vacinas para doenças que a gente não conseguia ter vacinas, não nessa velocidade, com essa resposta, para tratar também doenças mais complexas, né, como o câncer, por exemplo, que é uma doença que envolve um tratamento sempre muito mais complexo, né? Então, acho que a gente tem, além da convergência regulatória, uma convergência tecnológica e que cabe ao Sistema Único de Saúde, cabe à autoridade regulatória e cabe à Fiocruz avaliar se a gente não pode, né, ao mesmo tempo, usar essas novas tecnologias para os novos desafios de saúde pública, mas também aproveitar a introdução dessas novas tecnologias para enfrentar os nossos problemas mais associados aos determinantes sociais que são e convivem na nossa realidade. E me parece importante, a partir da fala do Krieger, de que a sociedade se apropria dessa informação, né? A sociedade compreendeu no período da pandemia que a Anvisa é dela. Tem uma função, tem uma atribuição formal, mas ela existe para a cidadania, né? E na medida em que as pessoas se apropriam dessa informação, passam a exercer o seu direito de acesso à informação, direito de acesso de participar, direito a ter as suas expectativas contempladas. Por exemplo, quando a Anvisa vai fazer uma nova resolução, ela faz audiências públicas, ela faz consultas públicas. Isso era de desconhecimento da sociedade no geral, né? Hoje já não tanto. Ou seja, é importante o processo, num programa como esse, por exemplo, de disseminação da informação de que essas decisões, que são decisões de governo, que são decisões regulatórias, são decisões que têm como base a garantia do direito da cidadania. O que significa dizer, as pessoas têm que participar desse processo. E elas só participam na medida em que têm informação, né? E essa questão da, por exemplo, doenças, populações negligenciadas, etc., há um tempo atrás se dizia, bom, a mais negligenciada do que são das doenças são as pessoas, né? Até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos apresentação pediátrica para medicamento para tratamento de doença de Chagas, né? Não temos tecnologia para isso? Temos, né? Por que não se aplica essa tecnologia? Porque necessita de investimentos, né? De investimento para desenvolvimento dessa formulação. Isso significa uma política de ciência, tecnologia e inovação do país, que não é só a inovação para células CAR-T, por exemplo, né? É inovação para a atenção primária à saúde, que necessita... Que é altamente tecnológica. Que é altamente tecnológica, né? E quando você lembra que uma boa proporção das pessoas no Brasil, um percentual elevado, não tem acesso à atenção primária, e a atenção primária ela poderia resolver
80% dos problemas de saúde da população, há que se ater, né, olhar com atenção para o desenvolvimento tecnológico para essa área, né? Tecnologia de serviços, tecnologias sociais, enfim, esse tipo de questão. Mas eu queria voltar um pouco na questão da convergência regulatória, né? Você salientou, a Meiruz falou rapidamente sobre isso. Quando se evoluiu na ciência, na convergência regulatória, foi porque os países entenderam que no mundo globalizado, onde a economia é mundializada, o que produz aqui pode causar problema num outro país. Se o Brasil exporta para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa e não tem qualidade, segurança, eficácia garantida, não tem boas práticas de fabricação nas suas indústrias, isso pode gerar problema na sociedade que vai consumir o medicamento fabricado aqui. E o inverso também é verdadeiro, né? O que significa dizer, convergência regulatória tem muito a ver com a mundialização da economia, né? E de que os problemas não estão mais restritos às fronteiras. Foi assim que aconteceu na pandemia. Ela não ficou restrita às fronteiras. Sem dúvida, eu queria até lembrar que dentro dessa convergência, que tem um fórum que participa 32 países, que nós chamamos do ICMA, o Brasil foi membro fundador. Então, mostra a nossa capilaridade nessas discussões, a importância de troca de informações. Cada vez mais isso protege, do ponto de vista também, se um produto é recolhido hoje em um país, assim, sem fazer uma distinção de país, ele é recolhido no Reino Unido, nós recebemos a informação. Esse lote veio para o Brasil, a gente consegue atuar. Então, é importante essa integração entre os países, é uma forma de proteger e a regulação cada vez mais se aproxima. Porque as doenças já não respeitam mais fronteiras, né? Vamos lembrar, as doenças não respeitam mais fronteiras, e os produtos que estão sujeitos à atuação da vigilância sanitária, seja os medicamentos, as vacinas, e eu diria os produtos médicos também, eles são além barreiras, são além fronteiras. Então, cada vez mais o mundo precisa trabalhar articulado nessa proteção sanitária, e a Anvisa tem um papel importante nisso. Queria agradecer muitíssimo a presença presencial, sendo bem redundante, para a gente comemorar mais uma vez que, graças a todo esse trabalho, a gente está aqui podendo retomar, depois de um período bastante difícil que o planeta passou, sobretudo nós passamos. E então, eu queria agradecer muito e realmente dar os parabéns pelos trabalhos, porque nada começou agora, né? É um processo que vem vindo há bastante tempo de construção. E eu acho que isso precisa ser sempre valorizado, reverenciado, celebrado, porque a gente sabe que ainda há muito trabalho pela frente. Agora, sem o que se construiu até aqui, a gente não estava aqui festejando tantas conquistas. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Certo. E obrigado a você também, que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou por um dos nossos canais parceiros. Se quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você. Então, te espero no próximo programa. Até lá!